Obrigado, Sr. Presidente. Não posso deixar de começar por responder a esta que foi a última intervenção dos senhores responsáveis do Centro Regional dos Açores e, de facto, eu volto a reafirmar que problemas que se arrastam de forma idêntica, que se agravam sem solução, têm que ter uma reflexão para encontrar a solução, têm que ser parte da solução, têm que ser reivindicativos, têm que ser construtivos. E isso nada tem a ver com falar mais alto ou falar mais baixo. Isto tem a ver com uma obrigação que decorre de quem está ao nível da direção, que tem que fazer esse trabalho. De facto, o conformismo que eu me referia é assumir que os problemas existem, estão retratados, estão documentados, e entra ano, sai ano, e nós não vemos alternativas, sugestões, reivindicações, pensamento crítico que já era obrigatório de quem, com essas matérias, lida há muito tempo. Portanto, esta questão, eu percebo que vos causa algum incómodo, mas ela é factual e é a razão de fundo pela qual o PSD solicitou esta audição. Eu coloquei uma questão objetiva que não me foi respondida. Aliás, esta audição do vosso lado, eu confesso, como disse há pouco, fiquei um bocadinho decepcionado, e é um grau de liberdade que naturalmente me assiste, pela falta de respostas concretas a questões concretas, que não têm a ver com aquilo que disse o Sr. Presidente do Conselho de Administração, o que ele pensa. Tem a ver, objetivamente, com as dificuldades que quem está ao leme da RTP Açores há muitos anos sente e sofre. E o objetivo desta audição era dar voz a estes problemas de forma sistemática, de forma clara, consubstanciada em números, e desta forma podermos ter aqui uma discussão que abrisse pontes e caminhos para aquilo que possam vir a ser os novos requisitos de obrigação de serviço público e que tenham em atenção essa realidade específica dos Açores. Este é o objetivo daquilo que aqui estamos hoje a discutir. Sobre essa matéria, volto à mesma pergunta. Causa-me profunda estranheza, que na rúbrica Receitas da RTP Açores, naquilo que é receita comercial, como é que a RTP Açores não entende que parte da publicidade nacional, do valor que é paga à RTP nacionalmente para servir todos os portugueses, que não entenda que pelo menos a cota-parte correspondente aos Açores seja uma reivindicação de receita sua. Isso parece-me quase do bom senso de justiça. Essa pergunta fiz na anterior ronda e não obtive resposta, pelo que volto a perguntar se entendem que é ou não devida esta componente e se é ou não justa que assim seja. Bom, agora vamos a uma segunda questão que me parece importante. Essa questão dos correspondentes, como disse o Dr. Rui Goulart, eu não estou a reduzir a questão da RTP Açores aos correspondentes. Os correspondentes são uma das partes fundamentais, porque na dimensão do trabalho jornalístico, garantir a sua isenção, o seu crescimento profissional, a integração numa redação que é por natureza descentralizada, como é o próprio arquipélago, não é uma coisa que nós aceitemos, digamos, mais ou menos. Isto tem que ser um ponto de honra, isto tem que ser algo que se tem que batalhar e que se tem que fazer valer. Eu volto a dizer, não é com uma posição de conformismo, de agora está mais ou menos e amanhã vai estar bem. O Sr. Dr. Rui Goulart dizia bem que em janeiro vai contratar para São Jorge o correspondente, que já anda há muito tempo para tentar contratar. É evidente que pagando 60 euros à peça, para o one showman, que tem que fazer reportagem, que tem que fazer edição, que tem que fazer voz, que tem que fazer 30 por uma linha e recebe 60 euros sem apoio para deslocação, isso não é humanamente exigível por muito tempo. Isto não é atrativo. É evidente que nestas circunstâncias os senhores têm imensa dificuldade em recortar quadros. Bom, qual é o modelo de financiamento que a RTP Açores entende que deve ter? Vamos ver uma coisa. Se nada for feito, os 5 milhões de prejuízos que a RTP dá, a RTP Açores vai dar sempre. Não há que ter ilusões. E a pergunta aqui é se nós queremos um Centro Regional dos Açores que está estrangulado, que está balizado numa estrutura financeira que à cabeça nós já sabemos que tem 5 milhões de euros de prejuízo. Isso é que não é aceitável. E mais, os Açores, por serem 9 ilhas, precisam de um correspondente em cada ilha, pelo menos, fora as delegações que existem nas principais. E o que acontece é que esta realidade, se calhar um correspondente nas Flores para 5 mil habitantes, não existe em mais lado nenhum do país. É evidente, é evidente.
Mas por isso é que é uma realidade arquipelágica. E deve haver um mecanismo de financiamento para compensar isso. Mas ouçam, nem é inédito. Se nós formos para a energia elétrica, temos um modelo de financiamento que se chama convergência do tarifário. Isto é, há uma comparticipação do todo nacional para aqueles consumidores poderem pagar a mesma energia elétrica nos Açores, nas Flores e no Corvo, que paga uma pessoa no Porto, em Lisboa ou em Évora. Isto já existe, este modelo. E aquilo que é importante aqui discutir é se, atendendo a esse constrangimento arquipelágico, é esta situação crónica de pescadinho e de rabo na boca que, se não encontrarmos mecanismos sólidos de financiamento, nunca vai deixar de existir, se não acham que deveríamos pensar, discutir e debater um modelo de convergência similar ao que existe para o setor elétrico, regulado pela entidade reguladora do setor elétrico, neste caso, eventualmente pela ERSE, para ter um contributo que tenha em atenção esta diversidade e que, à cabeça, não condene a RTP Açores a situações de precariedade dos seus colaboradores, que se arrastam na vida, que não oferece carreira, que não oferece expectativa e, por isso, não é atrativa, e, pior ainda, que se limita na sua ação, no seu grau de liberdade de servir os açorianos, porque não tem orçamento para isso. É disso que me importa falar. E é este modelo de financiamento que é a oportunidade na Assembleia da República de poder vir a ser contemplado, poder a ser assumido naquilo que possa ser as novas obrigações de serviço público do audiovisual que têm em atenção esta especificidade dos Açores. Este é o objetivo central pelo qual o PSD fez o requerimento dessa audição. É para nós debatermos estes modelos de financiamento que, na prática, criem condições reais para que a RTP Açores sirva os Açores, sirva os açorianos que vivem nos Açores, na diáspora, e assim sirva Portugal. Muito obrigado.